Boa tarde, meus caros colegas. A pergunta hoje é instigante. Quais as vantagens do advogado iniciante em relação às grandes bancas? Essa é a pergunta da live da terça, a live já tradicional, quase uma live religiosa, toda terça-feira, às 18 horas. Então, o tema instigante: quais as vantagens do advogado iniciante em relação às grandes bancas? Esse é o assunto. Bruno me disse: o áudio tá bom, meu velho, tudo bem? Então, me conta como é que tá o áudio, enquanto eu organizo aqui as anotações que eu quero dividir com os colegas. Então, a pergunta é a seguinte: vamos esquentando a live da terça, a live já religiosa da terça. Obrigado, Bruno. Chamada quais as vantagens, a chamada de hoje, quais as vantagens do advogado iniciante em relação às grandes bancas? Essa é a pergunta que eu vou responder, e vou responder a partir de algumas histórias que aconteceram comigo, algumas histórias práticas que eu tenho convicção são interessantes dividir por aqui. Antes de ingressar nessa pergunta, eu quero registrar o convite para participar da Masterclass O Credor na Recuperação Judicial. Meus queridos colegas, vocês estão convidados, vocês estão convidadas a participar da Masterclass que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 21 de janeiro, a partir das 19 horas, cujo tema é o credor na recuperação judicial. Eu quero explicar o que vocês devem fazer, que diz respeito a uma imposição legal, e também o que vocês podem fazer para deixar os seus clientes em uma posição interessante, seja no quadro de credores, e aí é uma matéria de direito, mas especialmente no plano de recuperação judicial, e aí sim nós estamos começando a qualificar o trabalho, tá bem? Então, convidados, 19 horas, a inscrição está lá na bio, vão lá, que eu vou ter imenso prazer em trocar figurinhas na próxima quinta-feira com cada colega que está ocupado com esse desafio imenso que é proteger o interesse dos credores no bojo de uma recuperação judicial. Então, também é interessante essa Masterclass para colegas que pretendem ingressar no mercado via defesa de credores, visto que esse, no meu ponto de vista, é um dos pontos cegos aí da atuação do advogado neste microsistema previsto na Lei 11.101. Tá bem? Então, esquentando os motores, é esse o convite, e eu quero começar a responder essa pergunta, e a pergunta é a seguinte: quais as vantagens do advogado iniciante em relação às grandes bancas? Eu quero começar a responder essa pergunta contando uma história que aconteceu ano passado aqui no treinamento avançado em recuperação judicial. O ano passado, quando eu criei esse projeto, eu e o Bruno, meu sócio, meu colega, nós criamos pensando em compartilhar de A a Z tudo que é preciso para atuar em recuperações judiciais. Essa era a ideia, uma ideia que segue muito forte. Criamos um colegiado empresarial que também está em uma ascensão bem interessante. Visitem o canal do YouTube, enfim, tem muita coisa produzida do colegiado. Mas criamos o treinamento avançado tendo em vista acelerar o processo de ingresso do colega no mercado de trabalho. Nossa intenção era essa: explicar de A a Z o processo de recuperação judicial e, além disso, criar as estratégias para ingresso no mercado. E aí um colega começou a dialogar comigo sobre a vontade de trabalhar em um grande escritório. Um colega que, enfim, tinha uma caminhada já em recuperações judiciais, ingressou no treinamento, esse colega. Então, veja só, esse colega ingressou no treinamento, já tinha uma caminhada na assessoria a juízos especializados em recuperação judicial, e esse colega queria ingressar no mercado, queria ingressar
no que eu seguidamente refiro campo de batalha. E aí ele veio conversar se teria algum espaço no escritório e não haver esse espaço, ele me perguntou como faria para entregar os currículos em escritórios de advocacia. O que eu respondi para esse colega? E aqui nós estamos introduzindo esse tema. Olha só, eu disse, eu não vou dizer o nome dele, claro, mas vamos imaginar que o nome seja João. Eu disse para o João, João, ao contrário de apresentar o currículo em um grande escritório, em uma grande banca, por que você não constrói este currículo e vá construir a sua caminhada? João, ao invés de você entregar esse currículo qualificado, veja bem, o João já tinha assessorado juízos especializados em recuperações judiciais. Então ele tinha experiência nesse mercado. O que lhe faltava era prática. E o meu comentário com ele era o seguinte: ao invés de você estender essa competência, essa expertise assessorando juízos para uma banca, por que você não constrói a sua banca? Por que você não começa devagarinho? Quem sabe no início não terá esse volume de trabalho que uma grande banca já possui, mas por que você não constrói a sua caminhada? E aí, a partir dessa provocação, ele começou a construir estratégias pessoais. O que eu dizia para ele, e eu estou cada vez mais convencido disso? Meus caros amigos, e digam se eu estou enganado, podem, os advogados, por favor, digam aí se toca em vocês o que eu vou dizer. Na verdade, atuar para grandes bancas significa fazer crescer o bolo das grandes bancas. Nenhum problema disso se é esse o jogo, mas a verdade é que trabalhar em grandes bancas de advocacia não significa integrar o staff do ponto de vista de propriedade, do ponto de vista de mesmo representatividade dessas grandes bancas. Eu pergunto aos colegas, quem aqui não conhece uma história de um advogado, colega, amigo, eventualmente até viveu essa experiência pessoal, de trabalhar em grandes bancas de advocacia e não ser minimamente remunerado, ou com uma remuneração condizente com a grande banca, dita grande banca de advocacia? Então, quem não conhece histórias nesse sentido? E se quiser jogar esse jogo, tudo bem. Tudo bem? Foi o que eu disse para o João. João, se você pretende estender esse acúmulo de experiência, essa relação que você construiu no judiciário, se você pretende estender essa expertise para uma grande banca, agora é a hora, porque você foi assessor de juiz por anos, juiz da área de recuperação de empresas. Agora, a minha recomendação não seria que você estendesse essa expertise, estendesse essa autoridade. A minha sugestão para o João foi, cara, faz a tua caminhada. Ao invés de fazer crescer o bolo alheio, começa a fazer crescer o seu bolo, mesmo que sejam dimensões menores, mesmo que as dificuldades sejam maiores, mas o resultado dessa construção você vai poder colher. Agora, estender todo esse relacionamento a um escritório, a uma grande banca, significa transferir toda essa experiência para terceiro. Foi mais ou menos essa a nossa conversa. A vontade que eu teria era dividir aqui o áudio que ele me enviou depois de um tempo do seu ingresso no treinamento, mas não vou fazer isso. E o áudio resumiu o seguinte: Marcelo, obrigado, cara. Eu estou construindo a minha história, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, mas os resultados serão meus. A colheita, o plantio é meu, mas a colheita também é minha, ao contrário do trabalho em grandes bancas, em que o plantio, por vezes, é nosso, mas a colheita fica com as grandes figuras.
Então, essa história é interessante para introduzir a pergunta, quais as vantagens que o advogado iniciante tem em relação às grandes bancas, porque aparentemente não existem essas vantagens. Não é? Em uma leitura distante, a própria pergunta faz pouco sentido. Como assim? Um advogado iniciante vai ter alguma vantagem em relação à grande banca? Não tem nenhuma. As grandes bancas atropelam esse jovem advogado. Essa é a resposta intuitiva. Essa é a resposta que todo advogado convencionalmente vai dar quando comparado com uma grande banca. E eu quero assinalar hoje, na live da terça, que existem algumas vantagens que o advogado iniciante possui em relação às grandes bancas. Então, pergunto aqui, quem tem alguma sugestão de vantagens? Algum colega que está aqui dialogando comigo tem alguma sugestão? Intuitivamente chega a alguma conclusão, Marcelo? Essa é uma vantagem. Anote aqui para mim. Anote aqui, vamos discutir. Eu tenho algumas anotadas e eu quero iniciar essa conversa. Eu estou falando especificamente do mercado de recuperações judiciais. Então, eu quero iniciar a resposta às vantagens que o advogado iniciante tem em relação às grandes bancas, chamando atenção para a primeira vantagem que eu considero interessantíssima. Veja só, nós estamos em estratégias para ingressar no mercado de recuperações judiciais. E diante desse tema, o ingresso no mercado de recuperações judiciais, eu estou dizendo que existem vantagens para o advogado iniciante. Qual é a primeira? A primeira diz respeito à nomeação como administrador judicial. Você vai me dizer, Marcelo, explica melhor. Veja só, a administração judicial, a nomeação para a figura de administrador judicial tem como primeiro critério a confiança do juízo na figura pessoal do advogado, do contador ou mesmo do administrador de empresas. Você sabe, uma dessas três figuras pode atuar como administrador judicial. Não se trata apenas de advogados, portanto, contadores também podem e administradores de empresas também. E essa nomeação tem por critério, além desse requisito profissional, direito, contabilidade ou administração, ela tem por exigência a idoneidade. E além da idoneidade, o critério que dialoga com a idoneidade, mas que dirige a nomeação, é o critério da confiança pessoal do juízo na figura do administrador. Então, se você está ligado, você já entendeu onde eu quero chegar. O que eu estou querendo dizer objetivamente é o seguinte: o advogado iniciante tem condições de construir uma relação de confiança, tem condições de se apresentar com mais efetividade a partir desses critérios do que uma grande banca. Porque nós estamos falando que esse advogado iniciante, ele vai pessoalmente conversar com o juiz e apresentar suas credenciais. E aí nós estamos falando de algo chamado conhecimento e confiança. As grandes bancas não fazem isso. As grandes bancas já estão em outro ritmo. Elas não fazem esse relacionamento pessoal com o juízo. E eu vou um pouquinho além, aproveitar a audiência fraterna dos colegas e dividir um aspecto que eu falo muito pouco, até porque trata de juízes. Eu não gosto muito de entrar nessa dimensão subjetiva da magistratura, mas o que eu vou dizer é simplesmente a constatação da verdade. O juízo que atua nomeando administradores judiciais, que enfim está fazendo o exercício do seu trabalho, o juiz tendencialmente ele não tem muita afeição por aquele grande advogado, grande administrador judicial da grande banca. O juiz que está no dia a dia enfrentando centenas, quiçá milhares de processos, ele não tem uma admiração
por aquele administrador judicial empolado que chega com carros importados e cheio de pose. Não é esse o ânimo do juiz que nomeia o administrador judicial. O juiz que nomeia o administrador judicial, ele não quer criar condições para que se promovam pavões atuando como administradores judiciais. Pelo contrário, o juízo que nomeia administradores judiciais, o juízo, em regra, ele quer ver um advogado diligente, que entenda do métier, que seja humilde para ouvir, que esteja diligente no cartório, que seja educado com os colegas, que seja educado com os servidores, que seja presente no foro e na recuperanda. Vocês percebem, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas vocês percebem que a grande banca não faz isso? A grande banca, aquele escritório todo sofisticado que atua como administrador judicial, aquele escritório não faz isso que eu acabei de mencionar e que é a exigência primeira do juiz que nomeia administradores judiciais. Aquele escritório grande não está cotidianamente no cartório. Aquele escritório grande não sabe ouvir. Aquele escritório grande não é humilde com os servidores que labutam diariamente no cartório e que possuem dificuldades e que por vezes estão sobrecarregados. Agora, tudo isso que eu acabei de mencionar, meus queridos colegas, o advogado iniciante pode fazer. E dizendo isso, eu estou afirmando que existe um caminho pavimentado para quem pretende, como iniciando uma carreira na atuação em recuperações judiciais, atuar como administrador judicial. Esse caminho pavimentado se afirma quando nós percebemos que os requisitos para a nomeação, eles não são inacessíveis para o advogado iniciante. Eu vou além. O advogado iniciante que entenda do processo de recuperação judicial, ele tem em algumas comarcas, em alguns juízos, mais possibilidade de nomeação do que grandes bancas. E sabe por quê? Porque as grandes bancas, por vezes, atuam na administração judicial e, por vezes, atuam na promoção de recuperações judiciais, confundindo os polos na estratégia de segmento chamada recuperação judicial. Então, o advogado iniciante nesse contexto, por mais complicado que pareça afirmar, mas é possível, ele sai em vantagem. Porque basta para ele construir uma relação de confiança com o juiz, de humildade com o cartório, basta construir uma confiança com o assessor do juízo na medida em que se coloca disponível para enfrentar um conjunto de perguntas que cotidianamente aportam no processo, que fazendo isso ele estará em posição de destaque em relação à grande banca. Se deixar um bom currículo na mesa do juiz, o juiz vai olhar com carinho esse advogado iniciante em razão da humildade e em razão da disponibilidade de auxiliar o juízo e o cartório. O que eu sugiro que esse advogado iniciante faça? Eu sugiro que esse advogado iniciante apresente as suas credenciais a partir destes critérios que eu mencionei. Eu sugiro que este advogado iniciante explique para o assessor do juízo e para o magistrado que ele está à inteira disposição para, eventualmente, trazer alguns esclarecimentos extraprocessuais. Porque juiz que não atua em vara especializada não conhece o processo de recuperação judicial, não conhece as peculiaridades dos prazos que informam esse processo. E aí o advogado iniciante tem a condição de explicar para o juízo a sua disponibilidade. E é isso mesmo, explicar com todas as letras: doutor, eu estou à disposição para, extraprocessualmente falando, fora dos autos, explicar para trazer os esclarecimentos que o doutor precisar sobre as várias questões que envolvem a recuperação judicial. E doutor, eu falo isso com toda humildade porque eu estudo só isso.
Então não é que eu sei muito mais que todo mundo sobre recuperação judicial, mas é que eu estou diariamente dedicado à recuperação judicial. Então, questões mais controvertidas que o doutor não acha que tem a necessidade de me intimar, é só pedir que o assessor me ligue, que eu vou aí. Eu vou aí e a gente conversa. E se o doutor precisar de alguma doutrina, eu posso trazer aqui ela sublinhada do que o doutor precisar. Vocês compreendem? Essa disponibilidade, essa humildade, as grandes bancas não possuem. E nesse sentido, é sim uma vantagem ser advogado iniciante, por mais contraditório, por mais complicado que pareça. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou seguir aqui, mas faz sentido isso para vocês? Quem está me acompanhando aqui, faz sentido pensar que essa disponibilidade, essa humildade cria uma condição quiçá mais vantajosa do que grandes bancas de advocacia? Isso significa que não é uma desvantagem ser um advogado iniciante se souber jogar a partir dessa realidade. Faz sentido, colegas, isso que eu estou dizendo? Vocês conseguem compreender isso como uma estratégia interessante? Então, se faz, eu quero ver a resposta de vocês. Façam um ok, comentem, que me interessa saber a opinião de vocês sobre esse tema. Vejam bem, eu orientei um colega que eu chamei aqui de João, eu orientei a não buscar o ingresso em grandes bancas. E aparentemente ele gostou dessa orientação. Eu orientei ele a acumular a sua experiência em um nicho próprio, no seu próprio nome. E admitir, eu estou começando. Meus caros colegas, ninguém acha ruim humildade. Eu desconheço ser humano que não goste de ouvir alguém dizendo que está começando e pretende fazer tudo o que eu mencionei há pouco, eu não vou repetir. Eu desconheço, todos gostam de um trabalho diligente e humilde. Agora vejam bem, é possível a grande banca ser diligente? É possível ser humilde? Acho que não. A grande banca pode ser diligente, pode fazer um relatório mensal de atividades qualificado? Pode, vai fazer. A grande banca tem expertise? Tem. Agora, a grande banca tem humildade? A grande banca vai perguntar para o assessor se tem algo que pode ajudar? A grande banca confecciona o edital ou os editais que o cartório precisa publicar? Não sei. Agora, o advogado iniciante pode apresentar todas estas credenciais. Essas credenciais com o pé no chão, demonstrando a vontade de auxiliar, que é esse o espírito que alimenta o administrador judicial qualificado. E nesse sentido, Mônica, ele terá seguramente ouvidos do juízo mais atentos do que aquele advogado que representa uma grande banca e que nunca está no cartório, porque está circulando no estado inteiro. Tem administradores judiciais que atuam em recuperações em regiões inteiras, não só nos estados, mas em regiões inteiras. É evidente que esse AJ tem pouca condição de fazer um atendimento mais personalizado e um diálogo mais estreito. Então, veja bem, por contraditório que possa parecer, esta é a primeira vantagem do advogado iniciante. Agora, o que o advogado iniciante vai fazer com essa vantagem? Bom, aí se separa a criança dos adultos. Quem entende isso sabe que sem o conhecimento isso vira nada. Isso vira nada. E aí vamos para o segundo aspecto que o advogado iniciante tem vantagem em relação às grandes bancas. Veja só, há 40 anos, que loucura que eu vou dizer, mas é verdade. Vamos deixar em 30 anos. Há 30 anos, o posicionamento do advogado, da advogada, se dava via jornais, revistas especializadas, mas principalmente jornais
boca a boca e docência acadêmica. Então, se um advogado queria se destacar, vamos dizer 25 anos, esse advogado era professor universitário. Esse advogado escrevia em jornais regionais. Essa era a forma de o advogado construir a sua autoridade. Então, via docência universitária, via jornais. E aí o boca a boca resultava disso e de ações. Assim as grandes bancas se consolidaram. Talvez os colegas nunca tenham pensado nisso, mas as grandes bancas que hoje dominam as diversas regiões, como elas se constituíram? Como se explica a sua história? Se explica a partir desses dois pilares que eu mencionei. Docência universitária de um lado, de outro lado, artigos, publicações, meios de comunicação convencionais. E claro, a reputação em algumas ações emblemáticas. Evidente isso, eu não estou aqui menosprezando as grandes bancas, mas o resultado é isso. Então, algumas ações emblemáticas, mas especialmente docência acadêmica e meios de comunicação. Era esse o script, foi esse o script que fez com que as bancas se tornassem grandes como algumas hoje são. Na sua região seguramente tem bancas de advocacia desse porte e o resultado, esse tamanho se explica pelo que eu acabei de mencionar, tá bem? E aí vocês vão dialogando comigo se isso faz ou não faz sentido, tá bem? Mas essa era a tônica da promoção das grandes bancas. O que aconteceu nos últimos 10 anos? E quem sabe nos últimos 5 anos? A gente vai aqui ter uma diferença de leitura sobre 5, 10 anos, mais ou menos esse marco aí que eu quero que vocês reflitam comigo. Nos últimos 10 anos houve uma revolução. E uma revolução do ponto de vista comunicacional. Há 15 anos, tem pesquisas que comprovam o que eu estou dizendo, há 15 anos se contratava um advogado, se contratava um escritório de advocacia pelo que alguém indicou, pelas indicações. Há 15 anos, de cada 10 contratos, 8 eram por indicação. Hoje, não é mais assim. Hoje, quando se procura advogar em determinada área, o primeiro movimento que se faz é fazer o que os colegas estão fazendo agora. Os colegas estão aqui dialogando comigo, estão aqui me acompanhando, estão aqui refletindo. Eu estou com todo cuidado provocando a inteligência de vocês. E quero dizer que vocês que estão aqui comigo são super inteligentes por estar aqui numa terça-feira, penúltimo dia de recesso, sendo provocados, tendo a sua inteligência provocada pelas assertivas que eu estou aqui mencionando. Mas vem comigo, olha só, no mundo de hoje se procuram advogados não mais como se procuravam há 15 anos. Se procuram advogados a partir do que eles refletem do ponto de vista da sua autoridade em alguma área específica. E essa é uma variável que as grandes bancas, guardem essa, gente, essa é uma variável que as grandes bancas não sabem jogar. Pensem comigo e me respondam. Pensem comigo e venham na reflexão. Essa variável de construção de autoridade no século XXI, eu afirmo, as grandes bancas não sabem jogar. E eu vou dizer mais uma coisa importante. Não sabem e não têm interesse de jogar. Então, deixa eu fazer uma provocação com vocês aqui. Vocês compreendem que essa mutação geracional já está acontecendo? Essa mudança de construção de autoridade não é algo que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Ela já está em andamento. O que eu quero dizer para você é que provavelmente, quem está construindo esse posicionamento hoje tem mais condições de ser visto como autoridade do que uma grande banca que não está fazendo isso.
Agora fecha para mim, meus caros colegas, quais são as grandes bancas que fazem isso? Posicionamento digital. Mas quando eu digo posicionamento digital, eu estou dizendo fazer bem feito. No treinamento avançado em recuperação judicial, nós temos discussões específicas a esse respeito. No TARGE, especialmente no colegiado empresarial, nós discutimos estratégias de posicionamento que envolvem o conjunto de plataformas que o mundo digital oferece. Agora, olhem aqui para mim, pensem aqui comigo. Qual é a grande banca que faz isso? Qual é a banca que hoje tem um reconhecimento na área de recuperação judicial, por exemplo, que está ocupada em construir esse posicionamento na sua região? Eu pergunto, eu respondo, nenhuma. E isso significa, meus caros colegas, anotem e me cobrem, isso significa uma vantagem extraordinária para o advogado iniciante. O que eu estou querendo dizer, tentando ser ainda mais claro, é que não existe banca desse nicho específico que está ocupada com o posicionamento digital, que está ocupada com ocupar o tempo das pessoas, dos potenciais clientes, ocupar o tempo da sua comunidade com temas ligados a estratégias de soerguimento. E isso significa que em cada lugar que cada um de vocês estão me assistindo, em cada região do Brasil, e eu até peço que vocês escrevam de que cidade vocês estão assistindo, em cada lugar que vocês estão assistindo essa live, existe a potência de se construir um posicionamento nesse micro sistema jurídico. Por uma razão muito singela e muito simples. Não existe. E as pessoas estão aqui. Agora, dizendo isso, eu tenho que ir um pouquinho além. Meus caros colegas, tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito. Tem que se fazer essa estratégia a partir de algo de longo prazo. O que se vê muito nesse posicionamento digital que eu estou desenhando com você, o que se vê muito é a construção de posicionamento a partir de imagens de cafezinho. O Ricardo me diz aí de Caxias do Sul, meu querido colega, de algum modo próximo, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul, faça uma pesquisa aí em Caxias. Eu sei o resultado que você vai encontrar, você não vai encontrar nenhum player relevante de recuperação judicial que está fazendo esse posicionamento digital. Ricardo, faça e me dê o retorno. Nenhum. Não existe nenhum advogado aí em Caxias que está fazendo isso que eu estou dizendo. Pergunta como é que eu sei disso. Em Chapecó, Matheus, eu posso afirmar a mesma coisa. Em Chapecó não existe nenhum advogado que está construindo um posicionamento coerente de médio e longo prazo no mundo digital. E aí, claro, se não existe nenhum advogado fazendo isso, é evidente que as bancas que já estavam estabelecidas vão seguir estabelecidas. Cianorte eu já não posso dizer porque eu não conheço, Mônica. Bruno, não sei em Jundiaí, meu velho, não sei mesmo, mas eu acho que a reflexão é muito pertinente. Sei, o Nazário faz a ponderação de Floripa, a ilha da fantasia, né, meu velho? Florianópolis também, ninguém está fazendo isso. E assim, gente, eu afirmo isso com toda a tranquilidade, com toda a serenidade que, de algum modo, de vez em quando me bate, porque essa é a mais simples verdade. As pessoas não fazem isso, e a grande banca que, nas regiões que vocês mencionaram, de algum modo está presente e ocupando o mercado, nas suas regiões, elas não vão nunca fazer isso. Tudo bem, Léo? Beleza, meu velho? Vamos fazer de novo essa conversa em alguma área, sobre esse tema ou sobre outros, Léo.
Olha só, Ricardo, o Ricardo me diz que não possui, claro. Mas veja bem, Ricardo, essas bancas que você conhece, que eu conheço também, elas não fazem o trabalho no sentido que eu estou aqui referindo. E nós podemos até evoluir essa conversa, se você tem interesse. O que eu estou querendo dizer? Hoje, a construção de um posicionamento digital, ela passa por um caminho de longo prazo. Perguntem como é que eu sei. Passa por uma estratégia de longo prazo. Passa não apenas por pontualmente postar uma imagem, por melhor que seja a imagem. Passa por algo muito mais qualificado do que simplesmente postar uma informação. Então, o que eu quero dizer para vocês, pelas regiões que vocês estão declinando aqui, provando de algum modo que eu tenho razão, é que isso significa uma vantagem extraordinária em comparação com as grandes bancas. E por que uma vantagem extraordinária? Porque as grandes bancas não têm interesse em fazer esse posicionamento bem feito como eu. Eu não vou abordar agora como fazer esse posicionamento bem feito, mas a gente pode, em algum momento, criar essa condição e esse diálogo. No próprio colegiado empresarial, a gente faz reuniões sobre isso. Reuniões sobre como posicionar cada colega em determinadas regiões. Então, o que importa aqui é que a grande banca não tem interesse de fazer isso. A grande banca não tem, os advogados que lideram as grandes bancas não têm disposição de fazer isso. Eu vejo, olha só, Ricardo, olha só, eu vejo apenas, e eu quero que vocês me compreendam que é o que eu vejo. Não quer dizer que é tudo que há, tá bem? Eventualmente tem outras circunstâncias que eu desconheço, mas eu vejo apenas uma grande banca lá de São Paulo fazer o que eu estou me referindo na esfera penal. E isso significa que na seara de recuperações judiciais não existe o que eu estou dizendo. Então, construir um posicionamento qualificado é algo muito mais fácil de se fazer um advogado iniciante em cotejo em comparação com uma grande banca. Tá bem? Guardem essa ideia. E assim, se alguém discorda ou concorda ou gostou da ideia, porra, escreve aí. Posta aí embaixo. Pô, legal, gostei. Marcelo, achei genial essa parada. Bota aí, me coloca pra cima. Tá? Façam isso, eu quero ir pro terceiro ponto. Olha só. Terceiro ponto, e aqui a gente já vai pro finalzinho da live. Gente, se inscreva no Masterclass O Credor na Recuperação Judicial. Próxima quinta-feira, tá lá na bio. Mas voltamos para cá. O terceiro ponto é o seguinte. Gente, no mundo de hoje, o poder não está mais no tamanho. O poder não está mais no slogan, na placa. Esqueçam isso, grande banca. A gente sabe quais são as grandes bancas. Mas vamos combinar entre nós, o poder hoje não está naquela grande placa, não está naquele grande layout, o poder está em outro lugar. E o lugar que reside o poder no século XXI é o conhecimento. Conhecimento. Significa dizer que o posicionamento do advogado iniciante em comparação com a grande banca não está mais no tamanho da placa, está na qualidade do conhecimento útil e necessário para fazer frente a, por exemplo, estratégias de surgimento. Nós estamos falando que no cenário atual não vale a pena apostar em grandes placas, não vale a pena apostar em grandes estruturas, não vale a pena o advogado iniciante aderir a uma grande banca achando que vai ter uma boa condição se estiver na grande banca. Vale a pena apostar no conhecimento que o destaque dos demais. Seja conhecimento digital, como o Ricardo bem me perguntou, seja o conhecimento técnico específico. Acontece que tem áreas do direito que o conhecimento técnico específico ele acaba por se tornar uma commodity. Todo mundo tem. Gente, vamos falar a verdade. Uma ação de dano moral faz com que o advogado não possa cobrar honorários expressivos, porque uma volta na quadra o cliente vai achar 10 advogados.
Se ele der uma volta na cidade sem conhecimento igual a commodity, nesse caso. Agora, do ponto de vista de um conhecimento técnico especializado, recuperação judicial, pensando na perspectiva mais ampla, estratégias de soerguimento, pensando na perspectiva mais ampla, atuação no interesse não só da empresa, mas do credor, mas a atuação como administrador judicial. Esse tipo de conhecimento, ele hoje significa algo que há tempos não significava. Há 20 anos, o conhecimento, titularizar esse conhecimento, ficar com esse conhecimento consigo, não era igual a poder. O poder estava em outro lugar, o poder estava na grande banca, no professor universitário. O poder estava na figura emblemática lá que escrevia semanalmente no jornal. Hoje não. Hoje existem atores que estão nas mídias digitais que são muito mais reconhecidos como pela excelência profissional do que professores universitários, do que profissionais de grandes bancas. Por quê? Porque a autoridade no mundo de hoje é algo relativo. É algo que está alheio a essas grandes narrativas ou grandes bancas. O poder, o que eu quero sublinhar nesse terceiro aspecto é que o poder está no conhecimento. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. 2 exemplos. Ricardo, talvez, meu velho, eu não tenha sido devidamente profundo na resposta conforme a tua expectativa. Podemos conversar mais sobre isso, tá? Podemos conversar mais sobre isso. Mas uma resposta que eu poderia lhe dar é simplesmente visite o que eu estou fazendo. Tá? Visite o que eu estou fazendo, mas eu sei que eu não respondo completamente sua pergunta dizendo isso, mas quem sabe eu lhe provoque um pouquinho. Olha só, eu criei esse projeto o ano passado, Treinamento Avançado em Recuperação Judicial, eu e Bruno, meu sócio. Acontece de meados de agosto, julho ou junho, 3 meses após esse processo, esse projeto está andando, me contata um grande escritório de São Paulo. Grande escritório de São Paulo. Marcelo, eu preciso de uma consultoria tua. Eu conhecia a figura? Não conhecia. Ficou, aliás, um bom amigo, eu não vou mencionar o nome dele, enfim, para não criar nenhum tipo de dissenso, mas se tornou um bom amigo e a gente segue conversando até hoje. Um grande escritório de advocacia me contatou para atuar em uma grande recuperação judicial e, ao invés de eu atuar diretamente, eu prestei uma consultoria a esse grande escritório. Uma consultoria e uma petição cujos valores da petição eram algo em torno de 5, 6, 7 milhões. Era discussão a respeito de um crédito específico. Então, vocês percebem que eu estou na região sul do Brasil. A conversa que nós fizemos foi uma conversa fraterna entre colegas que se entreajudaram, entreajuda, na verdade, que se estabeleceu ali. Vocês percebem que essa conversa somente foi possível em razão disso que nós estamos fazendo? Em razão do mundo digital? E vocês percebem que eu não estou aqui me apresentando para vocês como parceiro. Eu não sou parceiro. Eu não ofereço serviço de parceria. Pelo contrário, eu sou criador do treinamento avançado em recuperação judicial. Eu criei um curso, uma plataforma específica para explicar de A a Z tudo que envolve o processo de recuperação judicial. Portanto, eu não sou parceiro, eu não estou fazendo prospecção, não é nada disso. Agora, a construção de autoridade a partir destes meios digitais cria a possibilidade de eventualmente acontecer o que aconteceu. E veja bem, eu reclamei, eu achei ruim? Não. Eu ajudei, quiçá decisivamente, naquela petição, modéstia à parte, gente. Modéstia à parte, a consultoria realizada definiu uma condição excepcional para o meu colega. Então, é sobre isso que eu estou falando quando eu digo de que hoje o conhecimento é o verdadeiro poder. O advogado que tem conhecimento qualificado, técnico e prático sobre determinada área
especializado, e aqui eu estou chamando para recuperação judicial, esse advogado, ele acaba, se souber se posicionar, e aí a gente vai para o ponto anterior, ele acaba se tornando referência. E aí, esta é, Vitor, uma vantagem que a grande banca não tem como alcançar. A grande banca não tem como alcançar a vantagem que eu estou aqui mencionando, Juliano. E sabe por que a grande banca não tem como alcançar essa vantagem? Porque ela não tem a flexibilidade que cada colega que está aqui tem. Cada colega que está por aqui tem a flexibilidade de um bom celular e tem a flexibilidade de dominar o campo que pretende atuar. Título informativo não é problema. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa flexibilidade, essa maleabilidade que nós conseguimos implementar, a grande banca não consegue. Então, primeiro, ela não tem interesse e segundo, ela não tem a mesma velocidade. Seria um Camaro de um lado e uma SUV que vocês escolham de outro. O Camaro é mais rápido, o Camaro é mais ágil. A SUV que vocês escolheram, seja qualquer uma que for, por exemplo, uma Pajero Full. Escolham uma Pajero Full e uma Camaro, coloquem do lado. A hora que o Camaro colocar a terceira, a Pajero Full está no retrovisor. Ah, mas a Pajero Full é maior. Ah, mas a Pajero Full é melhor. Mas não é mais rápida. E o detalhe, a Pajero Full tem interesse em ser mais rápida? Não. A Pajero Full tem o interesse de ser mais confortável. Então, essa analogia, com todas as brincadeiras possíveis, essa analogia é interessante para pensar que os advogados iniciantes têm uma condição de vantagem com relação a grandes bancas se souberem e tiverem uma boa estratégia de implementação dessas vantagens. Essa é a sacada central dessa live. Então, dizendo isso, na verdade eu crio um grande problema, Larissa. Eu crio um grande problema para os colegas, porque é melhor não saber, né? Por vezes, estar nessa condição de advogado iniciante nos coloca em uma situação de justificativa. Eu consigo explicar porque eu não faço o que eu faço, eu consigo explicar as minhas dificuldades. Agora, todas as questões que eu dividi aqui, e vejam que coisa louca, me digam se é real o que eu estou dizendo, faz sentido para vocês? Deem um ok, façam um comentário para mim, por favor, para eu saber, para eu ter esse retorno. Depois me escrevam no direct também o que vocês acharam, mas escrevam aqui. Seguidamente eu fecho as lives e o pessoal me escreve direto no direct e eu digo que bom, mas me escreve aqui também, que eu vou agradecer até para eu poder interagir com as impressões que vocês estão tendo. O problema, como eu vinha dizendo, de saber de tudo isso é que não tem como esquecer. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: depois de ouvir todos esses pontos e fundamentar os pontos, né, Bruno? Fundamentar, cara, eu abordei 3 pontos e eu busquei com exemplos, eu tentei explicar do ponto de vista prático, operativo, por que são relevantes esses pontos. Não tem como esquecer. Se eu pretendo ingressar no mercado de recuperações judiciais, eu não poderia ter assistido essa live. Porque essa live é uma sacanagem, não é? É uma sacanagem porque a partir de tudo isso que o Marcelo falou, porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer pelo menos alguns pontos, eu tenho que colocar em prática alguns passos que ele disse. Porque senão eu estou sendo irresponsável comigo mesmo. Então, enfim, essa é a ideia da live de hoje. É um aquecimento da Masterclass da próxima quinta-feira, dia 21 às 19 horas. Então, se preparem, na quinta-feira eu vou falar bastante, mas eu vou ouvir bastante. Quem tem dúvidas sobre as diversas alternativas que o credor tem em uma recuperação judicial, tem a obrigação de participar. Eu vou ter imenso prazer em conversar com cada colega. Então,
Se inscreva, está lá na bio, vai ser um prazer trocar essa figurinha e em frente, se tiverem perguntas, também me enviem, que vai ser uma imensa satisfação seguir nessa conversa. Tá bem? Alguma pergunta sobre recuperação judicial ou sobre as questões que aqui eu trouxe, aproveitando a analogia, interessantíssimo, né, Larissa? Interessantíssimo aquele vídeo da girafa, né? Eu não posso ver aquele vídeo até hoje. Eu assisto o vídeo e me dá risada, porque é uma analogia muito, muito engraçada, né? Muito bem humorada. E eu acho assim, ó, Larissa, que a gente não pode confundir trabalho sério com trabalho mal-humorado. Alguns credores, agora que eu li o Nazário, já me confundi aqui, né? Que bom, velho, que bom. Eu te aguardo lá e me traz perguntas, vamos trocar figurinha. Olha só, algumas pessoas confundem o trabalho sério com o trabalho mal-humorado. Algumas pessoas confundem competência com mau humor. Algumas pessoas não compreendem que a gente pode ser muito bem-humorado e trabalhar com qualidade, com eficiência, com competência. Então, esse vídeo, Larissa, da girafa, é sensacional mesmo, porque o advogado do credor tão na boa, o Alan, né, tomando uma cerveja com o credor pronto para sofrer uma batida com uma ponte, né? Interessantíssimo. Mas grande abraço, meus caros colegas, foi um imenso prazer conversar, fazer mais uma live da terça. Esse momento para mim é um momento muito caro, muito alegre, e eu espero que vocês também tenham tido um pouquinho dessa alegria, eu tenha conseguido dividir com vocês um pouquinho da minha satisfação de trocar informações, conhecimento, experiências sobre recuperação judicial. Olha só, Ricardo. Ricardo, vem pra cá, cara. Vem pra cá que você vai gostar. Tá bem? Então, um grande abraço, gente. Maricel, grande abraço, meu velho. Estou encerrando aqui. E como eu digo sempre, especialmente nessa semana, com a Masterclass da próxima quinta-feira, em frente.